Lula já disse que esse governo, para ele, é para se vingar. Inclusive, disse que quer ferrar, para não usar o termo chulo que ele usou, quer ferrar o Sérgio Moro. Dado o sinal, todo mundo no entorno dele, no entorno do PT, vai fazer a mesma coisa. E agora soubemos que quem vai se vingar do trabalhador são os sindicatos, esses sindicatos que estão chupando o dedo desde que foi aprovado o fim do imposto sindical ainda no governo Temer. O imposto sindical era de um dia de trabalho contribuído para o sindicato. Agora, os sindicatos querem mais de 3 dias por ano de trabalho sendo revertido em remuneração sindical. Disseram que não vai ser assim, não vai ser uma imposição, e essa contribuição será negociada com os trabalhadores em assembleia. Mas, obviamente, tem um truque aí. Antes de falar desse truque, eu preciso pedir para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que querem ficar bem informadas, que querem ter uma visão diferente das notícias do dia. E, claro, se inscreva no canal, que a sua inscrição ajuda demais. Olha, qual é o truque que tem aí por trás? É que essas assembleias, a gente sabe como é que elas acontecem. Há toda uma manipulação ali em vários ambientes para que essa maioria possa ser formada com certa tranquilidade. E aí tem um outro ponto. Uma vez aprovada essa contribuição, quero ver ela sair, quero ver cair essa contribuição, mesmo que os funcionários daquela empresa, daquele setor, sejam substituídos ao longo do tempo. O óbvio é que, passando aí anos, todos os sindicatos vão estar de volta faturando como nunca faturaram. Porque quando você coloca a contribuição com base no dia de trabalho, no valor do dia do trabalho, a gente já sabe que houve a correção desde 2017 até hoje, porque os salários foram corrigidos. Quanto mais inflação, mais pressão para que esses salários sejam aumentados, e o sindicato passa a atuar em relação às empresas com o interesse de que os salários sejam cada vez maiores, que os acordos sejam cada vez mais favoráveis aos empregados. Esse é o papel do sindicato. Olha, o papel do sindicato foi concebido lá atrás, quando a gente tinha, inclusive, a formação da consolidação das leis trabalhistas, da CLT, que assumia que grande parte da massa de trabalhadores do Brasil era analfabeta e incapaz de proteger os seus próprios interesses. Os sindicatos se colocam como instrumentos de zelo, de força de negociação para garantir que os funcionários, diante da CLT, eles possam tomar decisões que sempre sejam favoráveis a eles, porque na eventualidade de lá atrás não conseguirem ler, não conseguirem entender o que dizia a lei, eles poderiam eventualmente assinar, tomar uma decisão, apalavrar, combinar coisas que deixariam eles em desvantagem. Mas a gente sabe muito bem, os sindicatos se transformaram não só numa máquina de faturamento. Vejam, uma estrutura, uma entidade sindical era negociada antes do fim do imposto sindical por até 4 milhões de reais. Vocês imaginam agora que esse faturamento só vai subir? Isso é um negócio por si só. Mas além de um negócio, além da grana toda por trás disso, ainda tem o peso político eleitoral do sindicato. Lula veio do movimento sindical. Lula é um fruto do movimento sindical e por isso está aí constatado, o Brasil convive com os efeitos dos sindicatos sendo transformados numa máquina político-eleitoral. Bom, já foi dito por vários deputados da oposição que não há clima no Congresso para aprovar nada desta natureza. Por isso, os sindicatos estão aí rebolando para transformar isso não numa questão legal, mas, sobretudo, numa questão negocial entre sindicatos e as pessoas que são representadas por aqueles sindicatos, para que no final essa grana volte a entrar e esses sindicatos retomem o protagonismo que tinham lá atrás nos governos do PT. O que mais que aconteceu? Lula está viajando, Lula e Janja saíram juntinhos naquele avião maravilhoso que nós pagamos para ir lá para a África, no encontro dos BRICS, dos chefes de Estado que representam os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul. E aí, neste encontro, está sendo discutido
a aceitação por parte dos BRICS de outros países. Falaram da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, Argentina, Venezuela e outros. Qual é o interesse por trás disso? O interesse é que a China e a Rússia formaram um novo bloco geopolítico e comercial. Quando houve a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia sofreu os embargos, as sanções, ela foi colocada para fora do sistema de pagamentos internacional, além de outras sanções, mas isso para a Rússia é muito problemático, porque ela, que é uma grande produtora de commodities, ela precisa exportar, ela vive da exportação. Então, além da Europa ter parado de comprar, por exemplo, o gás russo, a Rússia começou a enfrentar muita dificuldade em comercializar o diesel, comercializar combustível que produz o seu petróleo, os fertilizantes, porque não havia um sistema de pagamento viável para que o comprador pudesse pagar aquilo que estava comprando. Ela rapidamente se aliou à China, com quem ela não mantinha, historicamente, uma relação muito equilibrada. Só que hoje eles estão ali, precisando um do outro. A China, em contrapartida, já estava executando o seu projeto da nova Rota da Seda. O que é isso? Mais de $1 trilhão que a China está investindo em diversos países com os quais ela tem relação comercial para melhorar a infraestrutura desses países. Não a infraestrutura que interesse ao povo desse país, mas sim que interesse à China, para que a produção seja maior e a exportação seja mais eficiente. Então juntaram esses interesses e agora estão usando os BRICS para poder ampliar a sua força. O que a Arábia Saudita e Emirados Árabes têm a ver com isso? Tem a ver que, em razão dos embargos que a Rússia recebeu, todo o polo de negociação dessas commodities, desses produtos russos, se transferiu para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos. Em contrapartida, a China está investindo em infraestrutura na Argentina, como está investindo na África, está investindo em diversos países. Por isso que para eles todos interessa aumentar a base de países ligados a essa força chamada BRICS. O Brasil fica ali apoiando, manifestando o seu apoio à ampliação dos BRICS, que não faz nenhum sentido para o Brasil como país. Quanto mais países tiver, menor vai ser a relevância do Brasil. E aí a compensação, a justificativa oficial para esse posicionamento é que o Brasil passará a ter apoio para fazer parte como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Agora, convenhamos, desde quando o PT tem algum histórico positivo para se credenciar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? E aí eu não estou falando só no fato da Bahia, governada pelo PT há tantos anos, ter hoje os piores indicativos de criminalidade do Brasil, mas também ao fato de que o Brasil virou uma peneira para o tráfico de drogas. A droga sai de outros países, como Bolívia, Colômbia, atravessa o Brasil sem ser incomodado e dos portos brasileiros parte para a Europa e para os Estados Unidos. O Brasil não tem credibilidade alguma para dizer que tem um exército forte, preparado, bem equipado, que recebe verdadeiro investimento do Estado brasileiro. Ao contrário, o PT está usando, inclusive, essa CPMI do 8 de janeiro para enfraquecer cada vez mais as Forças Armadas. O Brasil não cuida de suas fronteiras, o Brasil não cuida de nada que é relevante do ponto de vista da segurança interna. O que dirá dar palpite em relação à segurança mundial? O Lula é aquele cara que quer resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é algo seríssimo, numa mesa de bar tomando uma cerveja. Quer dizer, esse nível de fragilidade de pensamento, de comportamento diplomático, coloca o Brasil como aquela figura curiosa, engraçada, que ninguém leva a sério. Então, nessa discussão que está havendo nesse encontro dos BRICS, quem vai sair ganhando será certamente Rússia e China. E o Brasil fica lá como um animador de auditório. Bom, a gente tem aqui no Brasil a CPMI do 8 de janeiro, teve o depoimento do Walter Delgatti Neto na semana passada e ontem saiu a sua condenação em razão da sua atuação na Vaza Jato. O que foi a Vaza Jato? Vaza Jato
foi o grampo feito pelo Walter Delgatti Neto na troca de mensagens de Telegram dos procuradores da Lava Jato, aquela operação que colocou na cadeia gente que roubou o Estado brasileiro. Bom, quando ele vazou essas informações, houve dentro do judiciário, uma desculpa perfeita para que toda a Operação Lava Jato perdesse a sua credibilidade e que figuras declaradamente culpadas, porque foram pegas com dinheiro em malas, dinheiro em contas na Suíça. Empresas que admitiram nos seus acordos de leniência que corromperam políticos que admitiram nas suas delações premiadas que receberam dinheiro de propina. Isso tudo foi jogado para debaixo do tapete em razão dessas mensagens que foram interceptadas por Walter Delgatti Neto. Essa figura que no depoimento na CPMI na semana passada deixou claro para todo mundo que não é uma pessoa equilibrada, não é uma pessoa que merece crédito, mas mesmo assim é um herói da esquerda brasileira, porque graças a ele, graças a essa vaza-jato, ele conseguiu dar o argumento, não o instrumento jurídico, mas o argumento para que quase todas as decisões tomadas pela Lava Jato fossem revogadas. É só por isso que Lula hoje é presidente da República. É só por isso que representantes da Odebrecht, da OAS, dos irmãos Batista lá da JBS, essas figuras hoje estão fazendo parte do conselhão do Lula. São eles que dão conselho ao Lula, que estava preso por participação nesse mega esquema de corrupção que tomou conta do Brasil. Bom, Walter Delgatti foi condenado, mas a esquerda continua aplaudindo Walter Delgatti. E o que mais me impressiona, cada vez mais me impressiona, é que essa figura foi recebida pela deputada Carla Zambelli, colocou tapete vermelho para esse doido, e aí levou o Walter Delgatti ao encontro do presidente da República. Quer dizer, o que passa na cabeça de alguém como Carla Zambelli, que acha que este tipo de encontro vai produzir alguma coisa positiva para o campo da direita? É uma decepção atrás da outra. Até porque, claro, Carla Zambelli já se mostrou completamente desequilibrada quando ela pega uma arma e sai correndo no meio da rua, às vésperas da eleição do segundo turno, atrás de um apoiador do Lula. Então é por isso que a esquerda brasileira se fortaleceu por atitudes como essa, que a direita passou 4 anos no poder. As pessoas que têm essa visão, esse comportamento, essa expectativa de que resolveremos os problemas do Brasil a partir de um pensamento de direita, essas pessoas foram frustradas porque a oportunidade que havia foi jogada no lixo. E essa coroação desse desperdício se dá neste episódio. Para mim, resume muito o tipo de gente que estava ali tão próximo ao poder, que pegou uma oportunidade de ouro que tínhamos para manter a esquerda longe por muito e muito tempo, mas fizeram tudo errado e colocaram o Brasil nessa enrascada de ter que lidar com um terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Meus amigos, por hoje é só, porque quando eu falo desse assunto também me embrulha o estômago, mas amanhã eu volto comentando as notícias que a gente vai ter até lá.